Boa noite a todos. Já tem alguém por aí que possa me dar um feedback se está tudo ok, se o som está bem, se a imagem está boa? Podemos começar? Cristina, boa noite. Que ótimo. Então nós vamos começar. Hoje nosso assunto é a parábola do tesouro escondido de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciaremos com uma prece do livro psicografado por Chico Xavier, intitulado A Luz da Oração. É uma prece de Emmanuel. Então, nós vamos agora, nesse instante, eu peço a vocês que vocês possam seguir. Hoje eu gostaria de fazer essa prece para todos nós. Ela chama-se Prece da Gratidão, ou de Gratidão. Boa noite, Viviane. Então vamos iniciar a nossa prece, que diz assim: Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas por acréscimo de confiança e misericórdia, faz-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos assombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio enrigelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da felicidade, da fidelidade, com a qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja, Senhor, que a tua paz e teu amor permaneça em nossos corações. Boa noite a todos que já se encontram aí. Já estou vendo que tem algumas pessoas que já fizeram seus comentários. Boa noite a Cristina de novo, a Viviane, a Leida. Como eu falei com vocês, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre mais uma parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, que é do tesouro escondido. Mas antes, eu quero colocar para todos vocês como é a distribuição das parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo em relação aos evangelhos. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas 28 parábolas. 13 estão correlacionadas com Mateus. Oito dessas parábolas, elas são correlacionadas com Marcos. No Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar 9 parábolas tão somente. E 9 dessas 9 estão correlacionadas com Mateus. E só 8 correlacionam com Lucas. No Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar um maior número de parábolas, em torno de 24 parábolas, sendo que 9 delas estão correlacionadas com Marcos e 13 estão correlacionadas com Lucas. Isso é de importância capital a gente saber que mais ou menos existe em torno de quase 40 parábolas
proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola que nós vamos contar aqui, conversarmos todos nós um pouco essa noite, ela faz parte de um contexto de 7 parábolas que foram proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo no Mar da Galileia, que também é conhecido como Mar do Tiberíades ou Lago de Genezaré. Em realidade, gente, não é um mar, é um lago. Mas por ser muito grande e, em geral, no final do dia, o vento que passa por ali promove naquelas águas pequenas ondulações. Então, ele é conhecido basicamente naquela redondeza, na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, como o Mar da Galileia, do Tiberíades ou Lago de Genezaré. Bom, num dado dia, Nosso Senhor Jesus Cristo, então, que estava na Galileia, ele assenta-se na beira desse lago e logo que ele senta, uma multidão de pessoas começam a se reunir ao redor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sobe num barco e começa a se dirigir à multidão e aí então ele vai proferir 7 parábolas, sendo que 4 delas, que são a do semeador, a do joio do trigo, a do grão de mostarda e a do fermento, ele se dirige mais e tão somente ao povo de uma forma geral. Já as 3 últimas dessas 7 parábolas, que são a do tesouro escondido, que nós vamos conversar um pouco aqui essa noite, a pérola de grande valor e a da rede, essas 3 últimas parábolas, ele vai contar tão somente para os seus discípulos. Então vamos lá. Essas parábolas que eu falei para vocês, essas 7 parábolas, elas são intituladas por alguns estudiosos, precisamente o Alírio Cerqueira Filho, de parábolas da autoconsciência, porque todas essas parábolas, elas vão girar, elas vão ficar ao redor do tema, o reino de Deus. A finalidade dessa parábola é Jesus mostrar para aquelas pessoas, ou esclarecer ainda para nós no século XXI, mostrar para nós que o reino de Deus não é uma localidade geográfica na qual nós podemos comprar uma passagem, ou pegar um avião, ou pegar um navio, ou enfim, e chegarmos àquele local. E que nem tampouco o reino dos céus, ou o reino de Deus, é um lugar que nós iremos conquistar só depois do nosso desencarne, da nossa saída dessa dimensão material. Então, todas essas 7 parábolas que giram em torno do tema o reino de Deus, elas têm por finalidade utilizar-se de linguajar comum àquelas pessoas, dentro do contexto sociocultural daquelas pessoas. Jesus vai fazendo toda uma triagem, buscando toda uma exemplificação para mostrar às pessoas, tirar a dúvida delas sobre a questão do reino dos céus ou do reino de Deus, que em realidade nós hoje sabemos que em realidade é um estado da alma. Então essas 7 parábolas, elas têm esta finalidade, procurar esclarecer ao máximo a todas aquelas pessoas e a nós também hoje no século XXI, sobre a questão do que é em verdade o reino de Deus ou o reino dos céus. Bom, esta parábola, gente, é a menor parábola que existe. Ela está no capítulo 13 de Mateus e ela é só um único versículo, que é o versículo 44. Então eu peço a vocês que vocês se fixem bem, que quando eu começar a falar eu já acabei, ok? Ela é muito pequena, mas vocês podem ter certeza, apesar dela parecer pequena, ela é imensa de conteúdos. Ela tem muita profundidade, ela pode nos levar a uma série de reflexões. E nós vamos fazer algumas pequenas reflexões essa noite, e eu conto com as boas vibrações de vocês e as suas colocações também. Então vou ler a parábola. Já falei para vocês que ela é pequena, tá? É tão somente um versículo. Então quando eu começar a ler já acabou.
Parábola do tesouro escondido. Desculpe. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo ou de alegria, foi, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Eis a parábola. Então, a parábola conta a história de um tesouro que estava escondido. Um homem encontrou esse tesouro que estava escondido, enterrou ele num campo e vendeu tudo que tinha e comprou o campo onde ele enterrou o tesouro. Então, vamos começar a fazer as nossas reflexões. Nós vamos ter aqui essa noite alguns simbolismos. O reino dos céus, que nós vamos explorar um pouco mais, que eu já fiz uma introdução, já que todas essas parábolas, inclusive essa, que faz parte daquele contexto de 7 parábolas, elas giram em torno do tema em esclarecer para todos nós o que é o reino dos céus. Então, nós temos o simbolismo do reino dos céus, do tesouro, esse um homem, o ocultar o tesouro no campo, o esconder, né, o tesouro, o ocultar, e vender tudo o que possuía, ok? Então, nós temos o tesouro oculto, o esconder o tesouro e vender tudo que possuía para comprar esse tesouro, ok? Então, vamos lá. O reino dos céus, como a gente já falou anteriormente, ele não é uma localização geográfica, mas ele diz respeito a um nível de consciência, ou seja, ao despertamento do nível de consciência. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, precisamente o ser consciente, ela vai lá para a gente, ela vai descrever que a humanidade, basicamente, ela é dividida em 2 grandes blocos, naqueles que estão com a consciência de sono e naqueles que estão em consciência desperta. E é claro, né, gente, entre uma coisa e outra, nós vamos ter aqueles que estão em despertamento. Bom, mas o que é uma consciência de sono? Ela explica para nós que uma consciência de sono que está adormecida, ela representa aquele homem que vive na Terra tão somente para as questões da vida material. Então ele vive tão somente voltado para as questões de comer, de dormir, de trabalhar, de se procriar, de gozar a vida material. Só isso. Ele nada mais pensa além disso. Já o homem da consciência desperta é aquele homem que a Joana de Ângeles ela intitula para todos nós, que ela chama este homem, intitula de homem integral, que é um homem que já tem um despertamento. Ele não vive só dentro, encerrado na vida material, mas ele já compreende que ele não é este corpo físico, que ele não é este corpo de carne, e ele já tem uma noção maior de que ele é um ser emocional e, essencialmente, ele é um ser espiritual. Então, é um homem que, além de viver para a vida material, ele é um homem também que vive para as necessidades, tanto emocionais como para as necessidades espirituais. Que esse ser integral, que a Joana de Ângeles chama, o homem integral, que é um ser bio, psico, sócio, espiritual. Ou seja, ele tem necessidades físicas, porque nós temos necessidades físicas, mas ele também tem uma necessidade social. Sem dúvida nenhuma, nós somos seres gregários, nós necessitamos viver em comunidade, nós necessitamos de viver com os outros, nós precisamos desse intercâmbio para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, tanto a nível intelectual, mas também a nível moral, que é a nossa evolução na vertical. Mas também esse homem, além de ser um homem social, ele também é um ser emocional, ele tem necessidades emocionais. E nós agora estamos entendendo muito bem o que são necessidades emocionais, porque nós temos necessidade de amor, então nós precisamos muito estar com o outro, nós precisamos dessa troca de afeto, de carinho, de amor, de humanidade. E ele entende também, esse homem de consciência desperta, que ele é um ser espiritual, então ele tem necessidades espirituais. Então ele busca a compreensão
das suas realidades espirituais, ele busca Deus, Deus faz parte do contexto da vida dele. Então, nós vamos já compreender que aquele bloco de pessoas que se encontram no nível de consciência de sono são aquelas pessoas que ainda não buscam Deus, não buscam os valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Eles não compreendem que eles não são essa matéria, mas sim que eles são espíritos imortais. Eles vivem tão somente para a vida biológica, para a vida material. Então, é claro, a gente já vai compreendendo que esses não estão nem interessados, eles nem cogitam sobre a questão do reino dos céus, porque eles sequer entendem que eles são seres espirituais. E como eu disse para vocês, entre esses homens que têm uma consciência de sono e os homens da consciência desperta, é claro que nós temos aquele bloco de homens, né, de categorias de homens que estão no processo de despertamento. Já começam a compreender que eles têm também necessidades emocionais e necessidades espirituais. Muito bem. Essa série de parábolas que eu falei para vocês, que é um conjunto de 7 parábolas, em geral, elas começam assim: o reino dos céus é semelhante. Por quê? Porque o tempo todo Jesus, ele procura comparar com alguma coisa para levar a esse homem um entendimento do que é o reino dos céus. Então Jesus faz diversas comparações usando situações do contexto daquelas pessoas, situações da vida daquelas pessoas. Então como aquelas pessoas, em geral, aquele povo era composto por agricultores, pastores, pescadores, tecelões, etc., Jesus vai sempre se utilizar nas suas parábolas desse linguajar, desses exemplos para ajudar as pessoas a compreender o que é o reino dos céus. Então vamos seguir. Bom, essa parábola, ela fala de um tesouro. E aí eu quero, antes da gente mergulhar mais um pouquinho na questão do contexto, eu gostaria muito que a gente parasse agora para fazer uma reflexão de quais são os nossos tesouros hoje. Quais são os tesouros que buscam ainda uma fatia muito grande da humanidade? Nós vamos ver que a grande maioria da humanidade, dos homens, eles vão caçar, eles vão buscar os seus tesouros em forma de bens, em forma de titulações, em forma de prestígios sociais, em forma de relacionamentos ou amorosos, ou relacionamentos que possam elevá-los ou gerar neles um prestígio social. E tudo isso nós vamos ver que esses homens, eles procuram buscar com afinco para que eles possam, então, se sentirem felizes. Eles alegam que para serem felizes, essa grande fatia da humanidade, eles precisam ter tudo isso, os bens, titulações, precisam ter bons relacionamentos, precisam, enfim, buscar toda essa vivência muito material para encontrar a sua felicidade. Bem, como nós estamos agora fazendo mais reflexão, a maioria desses homens que vivem à caça de todos esses tesouros materiais, eles se esquecem que as aves dos céus, elas não plantam e nem ceifam, mas os pais não a abandonam. Ou seja, eles não compreendem outros valores que nós, que já estamos buscando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós já conseguimos compreender. Então, a grande fatia dessa humanidade que busca isso, ela vive atormentada, buscando todos esses valores. Eu digo atormentada por quê? Porque são valores que são passageiros. Se hoje eu trabalho para comprar um carro, logo, logo esse carro vai precisar ser substituído ou vai ter que sofrer um reparo, uma manutenção. Então, nós estamos sempre ansiosos na busca de coisas que são perecíveis, de coisas que vão acabar e que aí a gente vai ter que lutar para ter tudo de novo. Em suma, esses homens estão colocando a sua felicidade, buscando a sua felicidade em algo ou em alguém.
E isso é muito interessante a gente refletir. Porque quando a gente coloca a nossa felicidade para fora, em algo ou em alguém, é muito complicado. Por quê? Porque se nós perdermos esse algo, por algum motivo qualquer, a nossa felicidade vai junto com essa perda. Se nós perdermos aquele alguém, a nossa felicidade também fica perdida. Então, em verdade, a gente deve estar perguntando: aonde é que eu devo, então, buscar a minha felicidade? E o que é essa felicidade? Para nós seguirmos a nossa reflexão, eu vou contar uma historinha para vocês, ok? Vamos lá. Diz a mitologia que em certo momento os deuses todos do mundo se reuniram e decidiram criar o homem e a mulher. Mas eles estavam planejando, eles queriam criar esse homem, essa mulher, à imagem e semelhança deles. Mas aí, de repente, um deus vira e fala para os outros assim: olha, mas se a gente criar os homens à nossa imagem e semelhanças, eles também serão deuses. Nós vamos ter que tirar alguma coisa desse homem, dessa mulher, para que eles não sejam exatamente iguais a nós. E aí eles ficaram pensando: o que será que a gente pode tirar do homem e da mulher para que eles não sejam tão poderosos, tão deuses como nós somos? E aí, então, eles resolveram então que eles iriam tirar a felicidade. Mas aí surgiu um outro problema. Bom, se nós tirarmos a felicidade, nós vamos ter que colocar ela em algum lugar que eles não possam achar. Aí um Deus levantou e falou assim: já sei. Vamos fazer o seguinte, vamos esconder essa felicidade na mais alta montanha que existir na Terra. Aí o outro Deus virou e falou assim: olha, não vai adiantar, sabe por quê? Porque como nós dotamos esses homens de força e de inteligência, um dia eles vão ser capazes de conseguir galgar, subir essas montanhas e eles vão acabar encontrando a felicidade. Então não vamos poder deixar lá. Aí o outro viu e falou assim: já sei. Vamos colocar a felicidade nas profundezas do oceano, bem lá embaixo. Aí o outro Deus falou assim: olha, não vai adiantar. Lembra que a gente dotou eles de inteligência? Eles vão se desenvolver e um dia eles vão construir máquinas que vão submergir e vão acabar encontrando a felicidade. Então tá bom. Então não pode ser lá. Aí o outro Deus falou assim: já sei. Vamos colocar essa felicidade lá na Lua. Aí o outro Deus falou assim: não vai adiantar. Você já esqueceu que você dotou ele de força e de inteligência e ele tem uma curiosidade, uma ambição tão grande que ele vai acabar construindo máquinas que vão viajar até a Lua e ele vai acabar encontrando a felicidade. E aí eles estavam já sem saída quando então levanta um deus que ainda não tinha se pronunciado naquela reunião de deuses, né? Naquela mitologia, que era aquela reunião de deuses. Esse deus que ainda não tinha se pronunciado vira e fala assim: já sei onde nós poderemos colocar a felicidade do homem, que ele não vai encontrá-la. E aí todos perguntaram: aonde? Dentro dele. Foi assim então que os deuses colocaram a felicidade dentro de nós. E o homem passa a vida toda buscando essa felicidade sem saber que nós a trazemos dentro de nós mesmos. Então, a gente já vai construindo, né, dentro de nós, que a nossa felicidade, ela está dentro da gente. Mas o que é essa felicidade, gente? A nossa felicidade somos nós mesmos. Nós somos um pacote pronto de felicidade. Quando Deus criou-nos, que está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, ele nos criou simples e ignorantes com a fatalidade da felicidade e da perfeição relativa. Então nós somos um pacote completo de felicidade. Mas o que está faltando em todos nós é esse mergulho fundo dentro de nós mesmos para nós extrairmos de lá o potencial que já nos foi dado. Mas está faltando no homem este grande mergulho. Seguindo a nossa parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela está narrando um tesouro que estava escondido. E aí a gente pergunta: que tesouro era esse? Que simbolismo era esse que Nosso Senhor Jesus Cristo queria colocar para a gente? Que tesouro é esse? A gente já vem montando um raciocínio. E nós vamos ver que esse tesouro escondido que estava naquele campo, que foi encontrado por um homem, ele vai representar a boa nova que foi proferida, que foi deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós.
há mais de 2.000 anos. Então, esse grande tesouro que estava escondido é a Boa Nova. Que estava escondida onde? Num campo. E olha que interessante, a Boa Nova estava escondida num campo. Mas não era um campo qualquer, né? Não era um campo qualquer. Que campo era esse, gente? Que campo será esse que estava escondido a Boa Nova? Nós vamos ver que ele está falando do reino dos céus. O tesouro é justamente para nós entendermos e encontrarmos o quê? O reino dos céus. Então nós temos que saber que o tesouro serve para nós encontrarmos o reino dos céus, porque essa parábola ela gira em torno de nós compreendermos o que significa o reino dos céus. Nós já sabemos que esse campo não é um campo qualquer. Que campo é esse? E aí eu vou buscar subsídio na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: onde está escrito a lei de Deus? E todo mundo sabe. Onde é? Na consciência. Muito bem. Está lá dentro da consciência. E aí a questão 621A, o Kardec pergunta assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada, ou seja, de ser ela despertada? E olha a resposta dos espíritos: ele a esquecerá e a desprezará. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. E justamente esse tesouro que está escondido nesse campo, esse campo aí, esse campo representa a nossa consciência. E o que representa esse tesouro que a gente já viu? É a Boa Nova. A Boa Nova é o instrumento que vai sulcar, que vai cavar fundo o nosso mundo interior. Para quê? Para despertar a nossa consciência. Porque uma vez desperta a nossa consciência, nós poderíamos encontrar esse reino dos céus, que é essa felicidade que foi posta dentro de todos nós, que nos pertence, que está conosco, que não está em lugar nenhum, não está fora, está dentro de nós. Então, esse campo ele vai representar a nossa consciência. E esse tesouro, que é a Boa Nova, ele vai representar, ele é como se fosse uma pá que vai cavar, que vai preparar esse terreno, que é a nossa consciência, para que as sementes de Deus, né, que as sementes representam as leis divinas, que foi falado, a gente não conversou aqui, mas foi falado, foi a primeira parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa série de 7 parábolas que ele proferiu, uma delas a parábola do semeador. As sementes representam as leis divinas, que estão justamente lá. As sementes estão na nossa consciência, esperando que um momento propício para que elas possam se desenvolver, para que elas possam crescer, desabrochar e dar flores e dar frutos. Então a Boa Nova ela é o instrumento que vai permitir nós aprofundarmos dentro da nossa consciência e encontrarmos toda essa felicidade que está ali reservada, essa bússola que representa as leis de Deus para nós encontrarmos a felicidade e a perfeição relativa. Mas cabe a nós levarmos esse tesouro para dentro. Vamos seguir as nossas reflexões? Vamos lá. Na 626 de O Livro dos Espíritos, olha que interessante. Kardec pergunta assim: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens a tiveram? Isso é uma pergunta. Olha a resposta dos espíritos. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las, pelos ensinos mesmos incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, ou seja, na nossa consciência, possível foi o homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram fora, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem, e também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Olha que interessante.
Então, não foi só por Jesus. Nós sabemos no livro A Caminho da Luz, que nós já tivemos oportunidade de conversar aí na casa de vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo, que é um dos governadores do planeta Terra, em todas as épocas da história da humanidade, em todos os povos, em todas as culturas, ele enviou seus missionários. Justamente para quê? Para nos ajudar no despertamento da nossa consciência, que é lá que está escrito as leis de Deus, e é lá também que representa o reino dos céus. É lá que representa os reinos dos céus. A nossa consciência, lá se encontra o reino dos céus. Então, houve durante toda a história da humanidade, Jesus enviou os seus emissários, mas cabe a cada um aproveitar de acordo com a sua consciência. Seguindo o raciocínio, na 627, olha que interessante. Kardec pergunta assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Ou seja, da doutrina dos espíritos, né? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, será que a doutrina tinha que ensinar mais alguma coisa? Vamos ver a resposta dos espíritos. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são, olha que interessante, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão, ou seja, a missão dos espíritas, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa de virtude da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou, ou seja, o reino dos céus. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, a nossa função é tornar claro as passagens de nosso Senhor Jesus Cristo. É desvendar, desmistificar, não vou dizer, mas desvendar, traduzir as alegorias das parábolas, para que todos possam compreender e possam viver essas verdades que irão nos conduzir no sentido e na direção desse reino dos céus que está implantado dentro de nós em forma de sementes, né? Bom, nessa parábola que a gente viu que um homem, né, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro oculto no campo, vai falar desse homem. Mas que homem é esse, gente? Isso também é um simbolismo. Quem é esse homem? Porque Jesus não especificou, não disse se era assim, se era assado, se era judeu, se era gentil, ele nada fala, ele fala apenas um homem e não especifica. Esse homem ele pode ser qualquer um de nós, que nos permitirmos sensibilizarmos ou sermos tocados por suas palavras. Então, ele pode ser qualquer um de nós que nos permitirmos, que nos abrirmos para receber as suas palavras e deixar que os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo mergulhem dentro do nosso mundo interno, faça uma revolução, nos modifique internamente, para que nós possamos encontrar esse tesouro. Então, o homem é todo aquele que está de coração aberto, que se permite ser tocado, sensibilizado pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver que esse homem que achou esse tesouro escondido, o que ele faz? Ele acha o tesouro, que estava escondido num campo, e ele enterra, esconde esse tesouro novamente. A gente vai pensar, ué, né? O que é esse esconder? É um simbolismo. Esconder significa levar esse tesouro para o mundo interior. Muito interessante. Então nós temos que fazer o quê? Levar a boa nova para o nosso mundo interior para que ela possa mexer no nosso campo, que é a nossa consciência, possa limpar esse campo, tirar o mato, tirar as pedras, tirar todos os entulhos, sujeiras, lixos que tiver nesse campo. Para quê? Para que a semente, que representa as leis de Deus, que
estão escritas na nossa consciência, possam encontrar, então, subsídios para se desenvolver. Mas a boa nova precisa ser levada para dentro. E como é que a gente faz para levar para dentro? Para dentro de nós as verdades do Mestre Jesus. E aí, então, nós vamos recorrer à pergunta 919A, onde Santo Agostinho vai nos ensinar o que nós podemos fazer para nós despertarmos essa consciência, para nós crescermos. Vocês já sabem, né, que é o processo do autoconhecimento, que é o processo que nos levará a encontrarmos a felicidade sem mescla, sem manchas, sem máculas. E Santo Agostinho dizia que ele fazia o quê? Que no final do dia, ele interrogava a sua consciência. O que é interrogar a sua consciência? Fazer uma reflexão. O que é reflexão? A palavra reflexão significa fletir-se sobre si mesmo. Quando a gente se dobra, se curva sobre si mesmo, gente, a primeira coisa que a gente vê é o nosso umbigo. E outra coisa interessante, quando a gente se dobra, se flete, a primeira coisa que precisa acontecer é que os joelhos também precisam dobrar. Dobrar os joelhos é um ato de humildade. E humildade, nós sabemos, que é a virtude basilar, é a virtude chave para todas as outras. Por quê? Porque sem humildade, sem aprendizado. Sem humildade, nós seríamos ainda muito orgulhosos. E o orgulho, ou o orgulhoso, é aquele que acredita que ele sabe tudo, que ele está acima das pessoas, portanto, ele não se permite mais aprendizado, porque ele acha que ele veio ensinar e não também aprender junto com os outros. Então, humildade, o ato de humildade é de suma importância para nós podermos compreender as leis de Deus. Então, o que fazia São Agostinho todo dia, no final do dia? Ele interrogava a sua consciência, passava em revista, ou seja, ele olhava tudo o que ele tinha feito, todo o comportamento durante o dia com relação às pessoas, e ele perguntava para si próprio, faltei com algum dever? E aí a gente pergunta, o que é o dever? O dever está no capítulo de número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, o dever principia no momento em que ameaçais a felicidade do outro. Então, o nosso dever principia quando nós ameaçamos os direitos e a paz do outro. Então, o nosso dever, nós passamos a ter dever, nós passamos a ter obrigações naquele instante, né, para com o outro. Ele principia para nós ali, que nós não devemos ultrapassar os limites do outro, invadir o outro, desrespeitar o outro. O dever, como está lá no capítulo de número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto por dois momentos. O dever é constituído de direitos e de obrigações. Direitos e obrigações estão soldados, eles estão inseparáveis. Por quê? Aonde nós exercermos um direito, automaticamente nós teremos obrigações. Em suma, aonde eu tomar uma decisão, toda decisão tomada significa uma semente que foi semeada. Tudo que nós semearmos, fatalmente nós iremos colher. Então, direitos e obrigações estão soldados, são inseparáveis. A todo direito que eu me utilizo, eu também terei que responder. Ou seja, tudo que eu faço tem uma resposta. Isso é muito interessante nesse mundo da atualidade, onde as pessoas, em geral, são meios para as outras alcançarem os fins, é nós começarmos a pensar justamente sobre isso, porque não há nada que eu faça que não tenha consequência. Nenhuma atitude minha, nenhum comportamento meu fica sem uma consequência. Então, nós hoje precisamos pensar muito sobre isso, nessa sociedade intitulada por um sociólogo polonês intitulado Zygmunt Bauman, que morreu já tem mais de uns 2 anos aproximadamente. Ele chama de modernidade líquida, onde ele diz que todos nas sociedades somos objetos que nos encontramos numa prateleira para ser comprados, que nessa sociedade atual é assim que as pessoas pensam, todos somos objetos descartáveis. Então é pensar isso, rever os nossos valores, porque toda vez que eu ajo dessa forma, aqueles que estão agindo assim, eles podem não ter a consciência que nós temos, mas nós temos consciência de que usar uma pessoa, um dia nós teremos que responder pelo uso, pelo mau uso que fizermos da nossa autoridade, do nosso direito, né? Das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer.
O que eu tenho feito das minhas escolhas? Quais têm sido as minhas escolhas? Como tem sido o meu comportamento em relação ao outro? E era justamente isso que São Agostinho fazia. Ele procurava ver se ele não estava faltando com dever, com alguma obrigação, se ele tinha desrespeitado alguém, se ele tinha ido além do que ele deveria ter ido, deveria ter se comportado em relação ao outro. E ele ainda dizia assim: pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo. O objetivo é qual intenção eu tenho agido dessa ou daquela maneira. Porque nós não vamos ser julgados pelos nossos atos, mas pelas intenções. Nós sabemos disso, não é o ato, é a intenção que está embutida. Então ele perguntava, com que objetivo eu procedi dessa e tal maneira? Por que eu fiz isso com essa pessoa e fiz aquilo com aquela outra? Outra, mais ainda, por que, gente, nós simpatizamos com algumas pessoas e antipatizamos com outras? Aí talvez algumas pessoas vão falar assim, é questão de outras encarnações, sim, mas a hora é agora da gente aproximar os corações. A hora é agora de transformar as antipatias em simpatias. A hora é agora de transmutar os sentimentos de antipatia e convertê-los em sentimentos de amor, de caridade, de misericórdia para com o próximo. Bom, São Agostinho ainda continuava, ele falava assim, e se Deus agora, nesse instante, me chamasse, ou seja, eu desencarnasse, eu temeria o olhar de Deus? Eu temeria chegar no mundo dos espíritos e encarar os espíritos que lá se encontram? É uma boa pergunta. Se nós hoje, agora, nesse instante, nosso tempo aqui na Terra, nosso prazo de validade expirasse, e se nós desencarnarmos agora, nesse instante, nós poderíamos olhar face a face Deus? Nós teríamos alguém que encontraríamos na espiritualidade, que nós nos sentiríamos deslocados, não poderíamos olhar para aquele alguém nos olhos, né? Então é uma boa pergunta. E ele ainda continua: examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o próximo e finalmente contra vós mesmos. Olha que interessante. O que eu fiz que vai contra Deus, que vai contra o próximo e que vai contra a mim mesmo? Nós sabemos que as leis de Deus, que são as leis morais, isso está na questão 617A, nota, ela diz que as leis morais têm por finalidade estabelecer a relação do homem com ele mesmo, a relação do homem com o próximo e a relação do homem para com Deus. Então, gente, é fatal essas três coisas. Quando eu me desrespeito, fatalmente eu já desrespeitei as leis divinas. E é bem provável que naquele instante que eu me desrespeitei, eu acabei desrespeitando o próximo também. Então, é uma tríade inseparável, né? A relação do homem com ele, a relação do homem com o próximo e a relação do homem com Deus. Se eu conseguir me relacionar bem comigo mesmo, que significa o autoconhecimento e a reforma íntima, eu poderei perfeitamente me relacionar muito bem com o próximo, porque aquele que tem grandes valores dentro de si, ele consegue externar, vivenciar isso através do comportamento com o próximo. Então, se eu tenho uma boa relação comigo, eu tenho um bom comportamento em relação com o próximo. Fatalmente, eu tenho um bom relacionamento com Deus. É uma tríade, né? Como é a tríade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que primeiro me amar, porque só tendo amor eu posso ofertar ao próximo, e me amando e amando ao próximo, consequentemente, eu já amo a Deus. É a mesma coisa que São Agostinho ali faz para nós, dá para nós de colocações e de reflexões. Bom, finalmente esse homem que já encontrou aquele tesouro que nós descobrimos, que é a Boa Nova, que estava no terreno, estava oculto, estava escondido no campo, ou seja, que estava lá, está lá dentro da nossa consciência, e ele levou esse tesouro escondido, que é a Boa Nova, para poder, né, preparar o terreno para a consciência ser desperta e nós podermos ingressar no reino dos céus. O que esse homem faz ao encontrar o tesouro? A gente vê que ele enterra, bota ele de novo na terra, esconde, ou seja, leva para dentro dele, faz uma reforma íntima, se modifica todo, e ele vai e vende tudo que tem para o quê? Comprar aquele grande campo. Esse vender tudo que possuía, ele simbolicamente, ele se traduz por desapegar-se. Desapegar, gente, vai muito além do desapego material.
sempre tenho falado muito isso em minhas aulas. Muitas vezes a gente acha que apegos são só coisas materiais. Apego ao corpo, apego às coisas que possuímos na terra, como os nossos bens, apego a titulações, mas existem outros tipos de apegos. Existem, conforme Joana de Ângeles nos ensina, existem os apegos emocionais, existem os apegos espirituais. Mas o problema não é exatamente, né, nós termos coisas. O problema é quando as coisas nos possuem. O problema é quando uma emoção nos possui, por exemplo, um apego muito comum no nosso momento existencial. O apego a não perdoar e ao não te perdoo. Você foi muito ruim comigo. Estou apegado ao não perdão, à não misericórdia, ao não amor. Não existe isso, né? Mas ao ato de desamor, né? É um apego muito grande emocional. É um apego ao meu orgulho. Por que eu não posso perdoar o outro? Quem sou eu? Eu também preciso de misericórdia tanto quanto o outro. Eu também estive e ainda estou em erro tanto quanto o outro. Então, quem somos nós para termos o poder de outorgar perdão ou não a qualquer um que seja? E o momento que a gente está vivendo, gente, é um momento de pressa, é um momento de grande reflexão. Nós precisamos, com urgência, nos reconciliar com aqueles que estão no nosso caminho. Porque para nós ingressarmos no planeta de regeneração, é preciso que haja entre nós a reconciliação. Todos aqueles que representam na nossa vida um desafeto, uma antipatia, um desconforto, a hora é agora, gente, de nós nos aproximarmos, de sermos os primeiros a dar o passo, sem cobrança, sem pedir o outro mudança. Procuremos modificar a nós mesmos os nossos pensamentos, desapegar dos nossos velhos conceitos, das nossas velhas emoções, desse homem velho que é um grande apego, desapegar-se desse homem velho e deixar o homem novo surgir. Quem é esse homem novo? Esse homem de amor, esse homem de paz, de perdão e de misericórdia. Então, esse homem que vendeu tudo que possuía, esse vender tudo que possuía, significa, dentre outras coisas, se desapegar. E o grande desapego, nosso grande desafio, nosso desafio, é nós nos desapegarmos desse homem velho. Precisamos com urgência modificar os nossos conceitos, os nossos sentimentos. Aliás, nós precisamos educar os nossos sentimentos. Para ilustrar um pouco mais, vamos falar um pouco mais das nossas riquezas, dos nossos conceitos de riqueza, já que ele vendeu tudo o que ele possuía para justamente comprar aquele tesouro. E eu vou contar uma história sobre a verdadeira riqueza para vocês, para a gente poder deixar essa história dentro de nós, ali, latente, para nós podermos desenvolver, descobrir quais são os nossos valores e quais são os valores que eu preciso realmente ter em minha vida e desenvolver em minha vida. Conta-lhes que certa mulher passeava numa montanha com um seu filho, uma criança no colo. Num certo momento em que ela passa próxima a uma gruta, ela escuta uma voz que soou lá de dentro, que dizia assim: entra, mas não esqueças do mais importante. Ela titubeou, mas a voz repetiu isso 3 vezes. Entra, mas não esqueças do mais importante. Tomada de espanto e ao mesmo tempo de muita curiosidade, ela se aproximou daquela gruta. E quando ela olha lá dentro daquela gruta, ela vê diversos tesouros. Inúmeras moedas de ouro, de prata, inúmeras pedras preciosas de valores imensuráveis. E ela fica maravilhada. Ela entra naquela caverna e vê tanta riqueza, mas tanta riqueza. Ela coloca momentaneamente aquela criança no chão e começa a encher no seu avental. Coloca tudo que ela pode de valor, tudo que ela consegue amealhar, ela coloca dentro daquele avental. Mas, passado algum tempo, aquela mesma voz a adverte dizendo assim: você só tem mais 6 minutos para sair. Depois disso,
não mais poderá voltar e a porta se fechará para todo sempre. Ela pegou tudo que podia. Quando não cabia mais nada dentro do avental dela, ela saiu. Foi para fora, botou aquilo tudo no chão e ficou maravilhada, contemplando tanta riqueza. Era tanta pedra preciosa, era tanto ouro, era tanta riqueza. Ela nunca mais iria precisar trabalhar. Só que, de repente, a porta se fecha e ela descobre que a criança havia ficado lá dentro. E aí, ela volve o olhar para baixo. Muitas vezes, meus amigos, a nossa alma está aprisionada dentro daquela caverna escura. Toda aquela riqueza que ela havia trazido para fora, toda aquela riqueza que nós trazemos para fora durante toda a nossa existência, através de valores, às vezes, imediatamente, nós perdemos tudo que nós fizemos na nossa atual existência. Sabe por quê? Pois que esquecemos daquilo que é mais importante. Deixamos aquela criança lá dentro, totalmente escura, sem um amparo. E aí tudo que nós fizemos na nossa vida de real valor acaba que se perde por causa de um momento de ilusão, por causa de um momento nosso de reflexão. Nós nos esquecemos daquilo que é mais importante em nossas vidas. Estamos de passagens. Como diz o Evangelho, nós não somos proprietários, nós somos depositários. Nós utilizamos os bens da terra e aquilo que está ao nosso redor tão somente para a nossa evolução. Só possuímos daqui tão somente aquilo que nós pudermos levar para a pátria espiritual. Portanto, não possuímos o nosso corpo, porque não podemos levá-lo. Não possuímos os nossos filhos, os nossos queridos amigos, nem tampouco o nosso esposo ou a nossa esposa, o nosso pai ou a nossa mãe. Por quê? Porque também não podemos levar para a espiritualidade. Eles apenas estão vivendo momentaneamente, nos ofertando um pouco deles para que nós possamos crescer, para que possamos refletir, para que possamos desabrochar e virmos a dar futuramente flores e frutos. O que nós momentaneamente possuímos, portanto, está a serviço daquilo que haverá de nos pertencer, ou seja, nosso corpo, nossa família, nosso cargo, nossos pertences, são só recursos concedidos por Deus para a nossa aquisição dos nossos valores internos. Então, meus amigos, meus irmãos, muito obrigada pela infinita paciência em me ouvir, que nós possamos usar esse tesouro deixado por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos aqui entre nós. Que esse tesouro possa cavar fundo no terreno da nossa consciência, despertando-a para os verdadeiros valores da nossa vida. Valores que a traça e ferrugem não corrompem. Que não nos esqueçamos do que é mais importante na nossa vida. Muito obrigada, uma boa noite, e que possamos agora, nesse instante, nos ligarmos em prece, rogando a Deus, nosso Pai, de infinito amor e infinita misericórdia, por todo esse planeta Terra, esse planeta azul lindo, em todos os pontos desse planeta, em todas as formas de dimensão desse planeta, onde houver dor, trevas e dúvidas, Senhor, que a nossa prece, somada a tantas outras, possa ser o lenitivo dessas almas, possa ser o combustível que irá alimentar a esperança, a fé dessas pessoas. Que a nossa prece possa envolver fortemente todos aqueles que foram infectados pelo coronavírus, pelas suas famílias, por todos aqueles que sofrem pela paralisação necessária, pelo afastamento social necessário, tanto a nível emocional quanto a nível financeiro. Que a nossa prece possa fortalecê-los. Que a nossa prece, Senhor, possa nos fortalecer, para nós podermos trabalhar o nosso maior inimigo, que representa a nós mesmos, Senhor. Que a nossa prece, somada a tantas outras, possa levar um pouco de paz e amor a toda a humanidade. Eterna gratidão, Senhor, por tudo que nós temos ao nosso redor, que é exatamente aquilo de que precisamos para nós evoluirmos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Obrigada, amigos. Até a próxima.